De número 19, vamos ler até o 10. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ler. Título fala Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em e ia passando, eis que havia um homem chamado quem? Zaqueu. Quem é esse homem? E era este um chefe dos publicanos. E era o quê? Era o quê? Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, queremos aprender muito com esse homem Zaqueu. Eu sei que é um culto de maravilha, culto de contar as maravilhas que Deus fez, mas falando de maravilha que Deus fez na vida de Zaqueu. Sim ou não? Jesus curou o paralítico, curou o cego, o coxo, fez paralítico andar, fez ressuscitar Lázaro, muitas maravilhas. Mas nós iremos aprender muito com esse homem. Amém? Irmãos, quando nós falamos dessa cidade chamada Jericó, nos faz lembrar o quê? Das muralhas de Jericó, né? Nos faz lembrar das muralhas de Jericó que foi caída. O povo de Israel orando 7 dias ao redor. Mas vale a pena destacar, irmão, que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Você sabia disso? É uma cidade que ela fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade baixa, muito antiga. Mas o interessante, apesar dessas poucas qualidades, por ser uma cidade baixa, por ser antiga, mas se para analisar, Jesus estava o quê? Passando por Jericó. Jericó naquela época, irmão, era uma cidade conhecida como uma cidade de lazer. Se tem uma cidade conhecida como lazer, então mostra que é uma cidade bonita, né? Você vai passear por uma cidade que não tem atração para chamar a tua atenção, né? Era também conhecida como uma cidade do luxo. Se tem luxo, tem riqueza, tem coisa que atrai o homem, não é isso? Nós podemos imaginar ouro, que é uma pedra preciosa e muito antiga. Também é uma cidade conhecida como comércio de muita riqueza. Então, era uma cidade, por ser uma cidade antiga, ficava mais de 400 metros acima do nível do mar, uma cidade baixa. Mas o interessante, sabe o que é? Jesus estava passando por Jericó pela primeira vez, ó. Pela primeira vez Jesus estava passando por Jericó. Naquela semana seria morto. E nessa mesma semana que Jesus estava passando, Jesus seria crucificado. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que tem momentos em nossa vida que Jesus vai passar uma vez. Essa única vez. E pode ser a primeira vez que Deus vai passar na tua vida, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. E você tem que estar como o Zaqueu, atento. Se for preciso você subir, você vai subir. Se for preciso você descer, vai ter que descer. Se você quer receber Jesus na tua casa, vocês têm que estar em prontidão e alerta.
pela primeira vez. Isso aqui foi apenas só uma introdução para nós entendermos, para depois entrarmos no texto, na mensagem. E vou dar o título dessa mensagem nessa noite. O título da mensagem dessa noite, irmãos, presta atenção: o encontro da salvação. Quem quer encontrar com Jesus nessa noite? Diga bem. Jesus veio para salvar o que se havia o quê? Perdido. Eu quero, irmão, destacar nessa noite 4 obstáculos que Zaqueu sofreu para encontrar com Jesus. Há momentos na sua vida, meus irmãos, que nós vamos encontrar tantos obstáculos, tantas lutas, tantas dificuldades para você não alcançar, para você não ir fazer a vontade de Deus, não servir a Ele, não buscar a Ele. Mas você tem que ser igual a Zaqueu. Esse texto vai mostrar muita coisa, muita lição, vai pedir muita coisa para você, homem, chefe dos publicanos. Primeiro obstáculo, Zaqueu precisou vencer o primeiro obstáculo. Sabe qual foi o primeiro obstáculo que Zaqueu precisava vencer? O obstáculo da sua profissão. Por quê? Porque no versículo 2 é o que fala: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos, e era rico. Naquela época, irmão, Zaqueu era funcionário de Roma, era cobrador de impostos. E não só isso, ele cobrava do valor que mais do que devia. E ele era judeu também, mas trabalhava para dar lucro, extorquia as pessoas. Zaqueu era publicano, era cobrador de impostos. O publicano só cobrava imposto pesado. O povo mais também extorquia o povo. Era odiado e visto de inimigo do povo também. Ele era muito odiado pelo povo. Porque tem momentos na nossa vida, irmão, que nós temos que pedir a Deus um emprego que não faça você desviar da obra do Senhor. Porque tem emprego, irmão, que infelizmente se torna maldição. O emprego que você trabalha, que você não tem tempo para Deus, se torna maldição. Você fica um crente raquítico, anêmico, sem a palavra de Deus. E esse homem era odiado pelo povo. Ele tinha que vencer esse obstáculo, porque ele era o chefe do publicano. Chefe quer dizer, irmão, ele comandava uma equipe de pessoas que fazia o que? Cobrar imposto abusivo daquelas pessoas. Zaqueu precisava vencer esse primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que Zaqueu precisou vencer, o obstáculo do seu status social. Porque ainda no 2, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era o chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. Era rico. Um homem era chefe, muito conhecido, era rico. Ele não precisava de nada, ele não precisava de ir até Jesus, de saber quem era Jesus. Porque tem momentos na nossa vida, meu irmão, que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se não tiver Jesus, você é um crente vazio. Há momentos da nossa vida, já aconteceu até comigo, de dar um vazio dentro de mim e nada preencher, e só Jesus preencher. De eu chorar assim no meu quarto, cantando, louvando a Ele. Porque tem coisa que só Deus preenche. Ele precisava vencer o estado social, porque ele era rico. E ainda aqui em Lucas capítulo 18, do 18 ao 27, qual o Senhor diz: e vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, e disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pela funda de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Por que a palavra do Senhor está falando isso, meu irmão? Porque o rico ele tem que adorar só Deus. Porque tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, você se apega a bens materiais, um carro, uma casa, uma moto, ao dinheiro, isso se torna o quê? Idolatria. E tudo aquilo que é idolatria é pecado, porque você está colocando Deus em segundo plano. Ele precisava vencer esse obstáculo.
porque era mal visto pela sociedade. Era um povo judeu, mas fazia as coisas ao contrário. E o interessante, irmãos, que nesse mesmo dia Deus salvou duas pessoas. Lembra do cego Bartimeu? Olha que interessante. Vou fazer aqui uma analogia nessa noite. Um era mendigo, precisava o quê? Se levantar. Zaqueu estava na beira do caminho e estava clamando por quem? Por Jesus. E havia uma grande multidão que ainda o rejeitava. Jesus não tinha ouvido, cala-te. E o outro era o que era rico, precisava o quê? Descer, porque Zaqueu estava onde? Em cima de uma figueira brava, não é isso? Sabe o que nós aprendemos com isso? Que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele tanto abençoa o rico, como ele abençoa o pobre. Assim como ele salvou, ele curou ao cego Bartimeu, vai também fazer morar na casa de Zaqueu. Terceiro obstáculo que Zaqueu precisou vencer: a sua condição física. Ainda aqui no 3, no versículo 3, olha que a palavra do Senhor fala: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu imagino assim, imaginando, irmãos, está ali Zaqueu no meio da multidão, baixinho, nas pontas dos pés, para ver quem era Jesus, a multidão. Pô, imagine que todo lugar que Jesus ia, para Samaria, Jerusalém, aos confins da terra, a multidão era grandiosa atrás de Jesus. E muitos saíram e iam por ver Jesus, outros vinham por interesse de curar, outros ficavam lá, para ver se realmente era verdade aquilo. Os fariseus ficavam ali também murmurando. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que nossa vida nós sempre vai encontrar obstáculo para você não alcançar a vitória. Sabe por quê? Porque o inimigo ele sabe que Deus veio para te dar vida com mudança. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Zaqueu poderia muito bem voltar para sua casa. Sabe por quê? Porque ele era rico, conhecido, tinha dinheiro, não precisava estar ali para aquela época. Era humilhante, um homem de estado social altíssimo, rico, conhecido, estar ali no meio da multidão, na ponta dos pés. Imagino eu, ele tentando ver quem era Jesus. Mas sabe o que nós aprendemos com isso? Há momentos na nossa vida que nós temos que ser inteligentes, ser sábio, criar estratégia. Em forma que ele era de pequena estatura, no meio da multidão, ele não tinha nenhuma chance, mas não deixou isso o impedir. Ele corre sobre uma figueira brava para viver a Jesus. Olha o que o texto fala aqui, ó. E correndo adiante, ele parou na multidão, viu que não tinha chance nenhum de ir ao encontro de Jesus. Ele fez o quê? Olha que interessante que o texto fala. E correndo adiante. Então Zaqueu não ficou parado, não desistiu. Ele saiu correndo adiante, porque ele sabia que tinha um lugar estratégico. Ele sabia que não tinha outro lugar que Jesus ia passar por ali. Há momentos que nós temos que tomar atitude, irmãos. Há momentos que nós temos que orar tem que andar junto com ação. Você tem que agir. A dificuldade está grande, mas você tem que criar estratégia. Não tem nada, Senhor, igual aquela mulher viúva, não tem nada, Eliseu, na minha casa, a não ser um pouquinho de azeite. O crente não pode dizer que não tem nada, tem que ter alguma coisa. E aí que Deus vai multiplicar. Zaqueu correndo foi. Ação. Agiu, não ficou parado. É por isso que muitas das vezes tem coisa que Deus não age na tua vida. Sabe por quê? Porque quando é coisa possível para o homem, Deus ele não vai fazer nada. Ele vai levantar nem do seu trono para querer te ajudar. Quando é coisa impossível, aí ele levanta para agir. Zaqueu correndo adiante. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quando você tem pressa para buscar Jesus, Ele tem pressa para te atender. Amém? Quem pegou não? Quem pegou ou não pegou agora? Quando você tem pressa de buscar a Deus, Jesus tem pressa de te atender. É assim mesmo, aleluia. Nós aprendemos os 3 obstáculos que Zaqueu encontrou para o encontro de Jesus. Agora vamos agora saber
a determinação que Jesus teve para salvar Zaqueu, a determinação que Jesus teve, como Jesus fez para agir, para ir até Zaqueu. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Olha o versículo 5 que fala: e quando Jesus chegou àquele lugar e olhando para cima, viu e disse. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Estou imaginando aqui, Zaqueu está, quando ele viu a multidão, ele pensou que ele correndo adiante, né? Subiu na figueira. Imagina o Zaqueu lá em cima da árvore, porque naquela época, irmão, Jesus, os discípulos, os apóstolos, andava tudo parecido, irmão, as vestes. Lembra quando Jesus foi traído? Por que Judas beijou no rosto de Jesus? Porque os soldados não sabiam quem era Jesus. Aquele que eu beijar é esse que é o Jesus. Imagina o Zaqueu está ali em cima da figueira brava, procurando ver onde era Jesus, para saber quem era Jesus. O texto é interessante, irmãos, presta atenção aqui, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar e olhando para cima, olhar contínuo. Quando você fala assim, e olhou Jesus, quer dizer o quê? Ele apenas só olhou e voltou para o seu estado normal. Jesus olhando, então ele ficou fixado. E olhando Jesus viu Zaqueu primeiro, porque Zaqueu viu a Jesus. Jesus escolheu primeiro, meu irmão. Você não foi igual a Jesus escolheu você dentro do ventre da tua mãe. Desde que você pensar em você nascer, que você imaginar estar aqui no ator, Deus já sabia que você já está aqui nessa noite. E olhando para cima, ação, verbo transitivo direto, olhar contigo. E diz o texto o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus viu a Zaqueu primeiro, assim como Jesus viu Mateus na coletoria, Natanael debaixo de uma figueira. Agora Jesus vê a Zaqueu em cima de uma figueira brava. Então a iniciativa pessoal foi de quem? De Jesus. Por quê? Zaqueu fez algo diferente. Ele podia fazer algo, ele podia fazer como todos os outros fizeram. Ao invés de produzir sangue, ela teve fé. Ela rompeu a multidão e tocou nas pés de Jesus. Zaqueu ele foi estrategista. Ele fez algo diferente que ninguém, um homem rico, conhecido, e aquele povo que estava atrás de Jesus, era um povo que odiava ele. Ele por isso estava em sua casa, no seu conforto. Ele queria ver quem era Jesus. Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Olha o versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu, recebeu com júbilo. Quer dizer que ele desceu com alegria. Zaqueu poderia muito bem naquele momento voltar atrás e desistir ou não querer, mas ele desceu depressa e com alegria. Júbilo quer dizer o que? Alegria, feliz. E algo que diz o texto muito interessante aqui. E vendo, depois que Jesus pediu para ele descer, ele desceu depressa, feliz. Olha o que a multidão fala. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Um homem pecador. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós aprendemos com isso, irmão? Há momentos que você está, Deus está te abençoando. Tem muitos que dizem que seu amigo vai querer dizer que você merece estar onde você está, meu irmão. A multidão vai querer te levantar, meu irmão. Ao contrário do que Deus tem para a tua vida. A multidão aqui estava odiando, sabe por quê? Porque Jesus poderia ir em outras casas de muitas pessoas de bem, pessoas honestas, trabalhavam no suor, mas foi logo na casa de um homem pecador, um homem que extorquiu o povo, um homem que é inimigo do povo. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa. O pequeno se torna grande, o grande se torna pequeno. Os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão os primeiros. Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Ele disse: desce depressa, é hoje, não dá mais para adiar. Aquela era o último dia
aquela era a última hora, Jesus nunca mais passaria por Jericó. Se ele desistisse naquele momento de descer, ele ia perder a bênção que Deus tinha na vida dele. Mas Zaqueu ele mostrou para os seus inimigos, porque sabe uma coisa interessante que Zaqueu chamou a atenção de Jesus? Ele era rico, mas era humilde. Tem gente que é pobre, irmão, mas não é humilde, irmão, é soberbo. Mas tem homem que é rico, mas tem um bom coração. Zaqueu, ele poderia estar na sua casa, meu irmão, lá no bem bom, fazendo o seu trabalho, ele era chefe dos publicanos, tinha pessoas que trabalhavam ao seu favor, mas ele foi conhecer quem era Jesus, mas não sabendo ele que Jesus já tinha visto ele primeiro. Aleluia. Jesus tem pressa para salvar você. Ele tem pressa para salvar você, salvar a tua casa, a tua família, restituir aquilo que você perdeu. Ele tem pressa porque Deus, que é o Pai que não quer o melhor para o seu filho, Deus quer o melhor para mim e para você. Mas você tem que fazer diferente, você tem que fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Buscar a Ele de todo o coração, não por interesse. Zaqueu não precisava de nada, mas ele precisava de Jesus. Ele tinha de tudo, bom do melhor ainda, mas ele precisava conhecer a Jesus. Jesus não apenas quer Zaqueu, mas quer ter comunhão com Ele. Olha aqui no versículo 5. Porque Ele quer ter comunhão com Ele. Porque Ele falou que desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Meu irmão, não foi Zaqueu que pediu a Jesus para ir na casa dele. Jesus que falou, ó, desce, é hoje. Ei, não fique preocupado com amanhã, é hoje. A vitória é hoje, não pode adiar. É uma questão urgente, eu quero te abençoar, é hoje. Então desce depressa. Nós temos que descer, porque é descendo que Deus exalta. Humilhados perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está na palavra do Senhor. Essa é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Jesus revela que seu amor é desprovido de preconceito. A cidade inteira murmurou ao ver Jesus hospedando na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu vai receber e recebeu a vitória. Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. O maior presente que Deus quer te dar não é carro, não é bens, material dessa terra, porque isso aqui tudo vai passar, a traça e ferrugem vai corroer. Jesus quer te dar a salvação, que é gratuita. Só basta você só apenas levantar a sua mão e aceitar e dizer, Jesus, eu quero que você entre na minha casa, entra na minha família, na minha vida financeira, conjugal, na financeira. Só depende de você. Dá prioridade a Ele. Se esforçar em fazer algo ao Senhor com amor. A salvação não é obtida mediante uma vida correta. Havia muitas pessoas de caráter em Jericó, mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade. O passado de Zaqueu era repugnante para todos, mas Jesus então entrou na casa de Zaqueu. É esse que é esquecido para a humanidade, é esse que ninguém acha que vai dali para pior. É esse que Deus quer fazer uma transformação na vida, na tua casa. Diga, meu irmão, não existe impossível para Deus, tudo para Deus é possível. Só basta você dar prioridade a Ele. Nós temos que estar prontos para obedecer o chamado de Cristo. Porque lá no versículo 6, olha o que a palavra do Senhor fala. E apressando-se desceu, recebeu com júbilo, vendo isso, murmurava dizendo, quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Irmãos, Zaqueu desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar e sem adiar.
Ele abriu o seu coração, o seu lar para Jesus. Olha o que a palavra do Senhor fala. Abriu sua casa, seu coração, a sua consciência, o seu corpo. Deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Ele falou que ia dar metade dos seus bens, sabe por quê? Porque tudo que ele tinha 100%, 50% ele construiu trabalhando honestamente, mas 50% foi tudo extorquindo as pessoas. E o que o Senhor fala? Zaqueu demonstrou mudança em sua vida. Jesus transformou o seu coração, a sua vida, seu caráter, seu bolso. Ele quer sempre agora e quer te dar o mais puro amor e o galardão que é a salvação. Quando ele falou que ia dar isso, Jesus disse o que no versículo 9? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu obedeceu a Jesus. Jesus desce depressa, ele desceu. Ele transformou a sua vida. Quando o homem tem um encontro com Deus, se for preciso, ele vai mudar o seu caráter, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar até a sua vida financeira. Se o que é seu é seu, porque a palavra do Senhor diz: dá certo o que é de César e dará a Deus o que é de Deus. O que era de Deus, que ele construiu, trabalhando com o seu suor honesto, ele ficou a metade, e a metade ele deu para os pobres. Prontidão para corrigir as faltas do passado. Ele estava pronto para corrigir as faltas do passado. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas que ele tinha lesado. Ele quer limpar o seu nome. Ele quer a vida certa, a vida com Deus. Quando você, meu irmão, renuncia tudo isso, você ganha o galardão do céu, porque nada disso você vai levar. Silvio Santos morreu deixando quase 2 bilhões de fortuna aqui na terra. Eu te pergunto, ele levou alguma coisa? O dinheiro todo que ele ganhou, conseguiu ressuscitar? Não. Tudo aqui é passageiro. Jesus viu a Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome. Imagine um homem e correndo atrás para saber quem era Jesus, só com uma figueira brava, procurando Jesus, vê ele primeiro. E Jesus vê a Zaqueu primeiro do que ele. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu interior. Ele sabe o teu deitar, o teu levantar. E quando Ele te chama, meu irmão, não é pelo apelido. Quando Ele te chama, Ele te chama pelo teu nome, pelo teu sobrenome, para as pessoas verem que é Deus na tua vida. E Deus, Ele quer te dar o melhor. Você tem que dar prioridade. Você tem que fazer o quê? Fazer as coisas de Deus de coração, com amor. Seu amor sem preconceito transformou o seu caráter e lhe deu a vida eterna. Reconheça a sua condição. Talvez você seja exatamente como Zaqueu. Chame a Jesus que transforme a tua vida nessa noite. Quem crê que Jesus pode transformar a tua vida, a tua casa, a tua parentela? Ele pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Se você está em enfermidade, Ele pode te dar nessa noite. Ele pode te curar. Sabe por quê? Porque nós, quando buscamos a Deus de todo o coração, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Deus, Ele vai te dar, vai te abençoar, porque Deus, Ele não deve nada a ninguém. A palavra diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não será em vão, meu irmão. Ei, não será em vão, sabe por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Eu e você que deve, e devemos pagar com a nossa vida. Esperamos que nós sejamos a geração do arrebatamento, porque eu não quero morrer não, meu irmão. Eu quero ser arrebatado em glória e falando a língua dos anjos. Quem quer ser arrebatado nessa noite? Porque, meu irmão, você está aqui de passagem, meu irmão. Para que você está preocupado com a riqueza desse mundo, se tudo isso vai passar? Tudo isso é passageiro. Zaqueu largou tudo, o seu nome, o seu estado social. Ele viu a dificuldade da sua estatura, mas não foi um homem
correndo no meio da multidão, e o povo olhando, aquele não é Zaqueu correndo, né? Aquele que é o chefe do ligando, está correndo ainda sem saber o que estava acontecendo, e não sabendo ele, que Deus poderia ir muitas pessoas para Jesus se hospedar naquela noite, mas Deus escolheu você. Ei, Deus tinha muitas pessoas para Deus abençoar nessa noite, mas Deus escolheu você. E quando Ele escolhe a dedo, Ele escolhe pelo nome, Ele chama pelo nome, pelo sobrenome, e vai te dar vitória. Só depende de você estar na posição, no caminho certo, assim como Zaqueu, assim como Bartimeu. Amém? Então, para você ter um encontro da salvação, você tem que estar na brecha. E Zaqueu, ele ficou na brecha. Ele poderia estar e ter morrido sem Jesus Cristo, mas ele preferiu renunciar tudo isso que é passageiro para ter um encontro com Deus. Imagina, meu irmão, você saber que você é odiado por todo mundo daquela cidade, por a multidão inteira. De repente Jesus te olha assim. Imagine Jesus está andando e parou e olhou, ficou olhando para você entender. Jesus parou e olhando, e olha aquele homem que é inimigo daquele povo. E muitos ali eram homens, tinha muitas pessoas de bens, pessoas de classe social alta, que tinham uma boa casa, que tinha até uma condição financeira para dar algo melhor para Jesus se alimentar. Eles escolhiam aquele que todo mundo odiava. Na casa de Zaqueu e fez morada e fez mudança, e Zaqueu foi um homem renovado. Eu agradeço a oportunidade, peço aos irmãos que orem por mim e para você, deixo para você nessa noite, como eu falei agora, sempre firmes, sempre constante e abundante na obra do Senhor, porque não será em vão, porque Jesus não deve nada a ninguém, eu e você que devemos a Ele com nossa vida. Amém? Peço irmãos que orem por mim, minha casa, minha família.